Bom dia a todos. Já vi que dá para me ouvir, né? Interessante a mensagem de abertura, né, do Emmanuel, que vai falar sobre a liberdade, né? Nós ainda que não temos a dose certa para usarmos a liberdade. Ou descambamos para uma libertinagem, ou usamos, né, muitas vezes a liberdade para vivenciar falsas ideias e ilusões, né? Que é o que nós hoje estamos vivendo dentro de uma sociedade, uma divulgação imensa de fake news. Precisamos hoje, mais do que nunca, refletirmos sobre tudo. Temos a liberdade de agirmos, de falarmos, de pensarmos, mas não temos a liberdade de divulgar as coisas erradas, a mentira, né? Porque isso pode iludir a muitos. E aí nós vamos ser responsáveis, porque somos responsáveis por aquilo que produzimos, né? Hoje eu vou fazer a segunda parte e última de um dos missionários do Cristo, e vou mostrar de onde que eu tirei, porque talvez alguns não saibam que o Hermes Trismegisto também foi um missionário do Cristo. Outra vez eu contei a história de Procusto para mostrar para a gente que eu não estava tentando encaixar uma analogia entre um mensageiro de Cristo com os seus ensinamentos e até da própria doutrina dos espíritos, mas para mostrar que, em essência, encontra-se convergência, sim. E a gente vai mostrar aqui essa manhã. Nesse livro, Emmanuel por Emmanuel, é um livro muito interessante para a gente estudar. Ele, A Caminho da Luz, é uma casada perfeita. Lá, o Emmanuel vai deixar para nós, vai falar sobre os missionários do Cristo, e vai falar Forri, os compiladores do Vedas, Confúcio, Hermes, o Trismegisto, Pitágoras, Gautama, o Buda, os seguidores do mestre da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnado em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais, a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissário da sua doutrina de amor. Então, se eles foram mensageiros, eles vieram trazer uma mensagem. A mensagem não é deles, vieram trazer um pensamento, uma ideia, e como Emmanuel colocou ali, uma ideia de Deus e das leis morais, o que era de suma importância, essa ideia de Deus, que a gente vê que foi evoluindo através do tempo. A gente inicialmente viu um Deus que estava voltado para a natureza, para as forças da natureza, depois um Deus antropomórfico, e finalmente agora a gente consegue começar a tirar do nosso pensamento um pouco desse Deus antropomórfico, apesar que ele ainda tem raízes profundas dentro de nós, que a gente precisa se deter em relação a isso. E as leis morais, que sem dúvida nenhuma, todos eles trouxeram, a gente vai ver um pouquinho aqui essa manhã, alguns pontos de contato, e que sem dúvida nenhuma, Jesus foi o que mais falou sobre tudo isso. Então, vamos ver se a gente encontra na filosofia do Hermes pontos de contato, essa ideia, né, de Deus, essa ideia das leis morais, e qual ponto de contato que pode fazer com o pensamento, com a mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos, e também, né, com a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos. Hermes significa fechado, secreto. Trismegisto significa aquele que é 3 vezes iniciado, né? 3 vezes sábio. Sem entrar em detalhes, alguns dizem que esse personagem não existiu, que ele foi a somatória de vários pensamentos de vários filósofos que existiram no Egito. Mas muitos estudiosos também dizem que isso seria basicamente impossível, porque não guardaria um princípio de unidade. E isso é verdade. O pensamento iria divergir em muitos pontos. Então, com certeza, ele existiu, e eu acredito fielmente porque Emmanuel cita ele. Na outra palestra que nós fizemos, nós tivemos a oportunidade de ver essas 3 primeiras leis aí, que é do mentalismo, e nós fizemos uma correlação do mentalismo, né? Já que o universo todo é mental, nós estamos em Deus, e Deus está em nós, porque eu pergunto onde é que Deus não está?
Seria impossível isso? Deus está em todos os lugares, dentro e fora. E mostrando uma correlação de que nós construímos a nossa vida, a nossa realidade, fazendo um paralelo com as obras do André Luiz, precisamente Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz nos denomina como co-criadores em plano menor, mostrando que nós criamos o nosso perispírito, criamos a nossa vida, nós somos herdeiros de nós mesmos. E chamei atenção para essa questão moral, porque se a nossa vida não vai bem, é claro que tem duas respostas para isso. Ou nós estamos colhendo os frutos do passado, as sementes que nós plantamos em vidas anteriores, ou o nosso momento presente é um momento em que ainda não fizemos a reforma íntima necessária para sair, para poder quebrar aquele padrão de comportamento enraizado dentro de nós. Falei da lei de correspondência, falando do macro e micro, mas do microcosmos, correlacionando ele com o mundo espiritual, que assim como está no mundo espiritual, assim também é aqui. Fiz essa comparação. E dei como exemplo a cidade espiritual, nosso lar, mostrando que lá temos muitas coisas semelhantes à nossa vida aqui no planeta Terra. O que é natural, porque lá é uma colônia de transição. Os espíritos que lá se encontram, eles necessitam ainda reencarnar. Na verdade, aqui é uma cópia mal feita do plano espiritual. Já dizia Sócrates, quando ele falava do mundo das ideias. Então, a gente estabeleceu isso, mas essa lei de correspondência também, ela pode buscar uma analogia, encontrar um ponto de contato, quando a gente fala do nosso mundo interior e do mundo exterior. Há uma analogia também, assim como dentro fora. O que se apresenta ao redor da nossa vida é fruto da nossa natureza interior. Então, a gente também pode fazer essa correspondência. Da lei de vibração, que tudo se move, tudo, eu até dei o exemplo que essa própria parede, que parece tão sólida, mas ali dentro temos os átomos que compõem, né, a química do cimento, a química do tijolo, e os átomos estão em constante movimento. Tudo no mundo vibra. E que, portanto, a gente precisa pensar que o nosso pensamento é matéria, ele também vibra. E a grande pergunta é, vibra em que sintonia? Com a sintonia das esferas superiores ou com a sintonia das esferas inferiores? Chamando atenção para esse fluxo, né, dos nossos pensamentos, aonde é que eles estão fazendo ressonância? Já que a gente está buscando ponto de contato para encontrar as leis de Deus, que são fundamentais na nossa vida, nós precisamos, com urgência, ir tentando viver as leis de Deus, né? Tentando, por isso que lá no Evangelho fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então é tentando viver. Nós sabemos que isso vai ser um alto e baixo, a gente tenta subir e cai, até que a gente chega uma hora que a gente consegue sedimentar aquela informação e fica naquele patamar. E assim a gente vai galgando, até a gente conseguir chegar a um patamar de evolução espiritual tamanha ou tal, que possamos nós, todos, sem distinção, sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor, que é o sonho de todo mundo aqui, com certeza. A gente sonha em ser um espírito puro, como é Jesus, que na verdade ele é um espírito crístico, como está na revista Espírita, eu sempre falo sobre isso. Ele é um desdobramento, ele já está em comunhão perfeita com o Pai. Nós ainda estamos buscando essa comunhão perfeita, porque ora servimos a Deus, ora servimos a Mamão, a gente ainda está nessa oscilação, mas a gente chega lá, se Deus quiser, e é o que a gente está buscando. Então, essa manhã a gente vai equacionar o resto que falta, que é a lei da polaridade, a lei do ritmo, do gênero e de causa e efeito. Para Hermes, ele fala que a lei de polaridade, ele diz assim, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual, para ele, nessa dimensão manifestada, que é a dimensão material, são a mesma coisa. Os extremos se tocam.
Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos, porém, podem ser reconciliáveis. Olha que interessante. Aqui as verdades são meia-verdades. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos a verdade total. As leis de Deus que estão escritas na nossa consciência, conforme a questão 621, nós ainda estamos buscando, ainda estamos em processo de despertamento dessas leis. A nossa consciência ainda está muito fechada para essas leis, porque a grande maioria de nós estamos na ordem dos espíritos imperfeitos. Então, não temos ainda uma consciência dilatada das leis de Deus. Ainda o mundo material nos toca, nos fala muito mais do que a vida espiritual, do que as leis de Deus. A gente até duvida das leis de Deus em algum momento. Quer ver um exemplo? Quando a gente rola as barras das redes sociais e vê a violência no mundo, a gente tem hora que acha que Deus esqueceu da gente. Mas Deus não esqueceu, Ele está no comando de tudo. As coisas estão se processando daquele jeito, a gente sabe, vai reforçar aqui essa manhã, está relacionado à lei de causa e efeito. Há plantações feitas por uma comunidade chamada humanidade em outras épocas, e que se hoje o mal ainda está predominando, ele é temporário, ele tem prazo de validade. E se Deus o permite assim, é porque está se fazendo a sua lei. Nós estamos colhendo. Poderia ser de outra forma? Poderia. Poderia ser feito de outras formas à medida em que nós viéssemos ao longo da história da humanidade fazendo outras escolhas. Uma reflexão. Quando lá, há mais de 2000 anos, a gente enjeitou o nosso Senhor Jesus Cristo, levantando a mão, simbolicamente, é claro, levantando a mão e escolhendo Barrabás, porque era um bandido conhecido, era um mal conhecido, era a nossa zona de conforto. Olha quantos séculos nós estamos gastando para hoje vivenciar essa verdade, essa lei, vivenciar os princípios deixados pelo Cristo. E se nós tivéssemos recusado levantar a mão e escolhido Barrabás, como será que estávamos hoje no século XXI? É uma pergunta que precisamos fazer. Nós escrevemos as histórias. E quanto mais escrevermos as histórias nossas, embasada na caneta, na pena, da violência, da contramão das leis de Deus, mais nós teremos semeaduras equivocadas e, por conseguinte, nós teremos uma colheita entristecida, sofrida. Então é hora da gente refletir isso. E o Hermes continua dentro desse processo. Diante disso, essa lei enfatiza a dualidade. Aqui é um mundo da dualidade, da oposição ilusória. E a gente vai falar assim, mas é oposição ilusória? Sim. Por quê? Porque o mal não existe. Ele é criado por quem? E aí a gente vai encontrar essa resposta. Quem é que criou o mal? Precisamente no livro A Gênese de Allan Kardec, onde ele vai dizer que o mal tem por origem o homem. Então, a origem do mal é nossa. Então, isso tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Ele há de se perder. E Kardec ainda o define o mal como a ausência do bem. Olha que interessante. O mal é a ausência do bem. Vamos seguindo e a gente vai chegar dentro desse raciocínio. Estabeleçamos, ele fala, enfatiza a dualidade em todas as coisas e que tudo tem os opostos. Sem dúvida, hoje de manhã amanheceu. Vai vir o meio-dia, o auge do dia, o entardecer e vai chegar a noite. Amanhã é oposta da noite. O claro é oposto do escuro, não é assim? Vivemos num mundo de dualidade. O alto e o baixo, o gordo e o magro. Vivemos dentro dessa dualidade. O bem e o bom, ou o mal. E ele fala, como exemplo, a gente pode listar o calor e o frio, que são opostos, e todos esses que eu falei. Mas ambos são a manifestação de quem? Da temperatura. Porque, na verdade, quando a gente fala que algo está frio, a gente está dizendo que algo está com uma temperatura diminuta em relação ao quê? Ao calor.
Quando a gente fala da luz e das trevas, a gente está falando que existem trevas porque há ausência de quê? Ausência de luz. Mas o que impera? O que impera é a luz. Porque a luz afugenta as trevas podem afugentar a luz? De jeito nenhum. Eu me recordo, certa vez, para brincar, que eu tenho uma amiga que agora está no plano espiritual, ela tinha uma filha que perguntou assim para ela quando era criança: mamãe, quando a gente acende a luz, para onde vai a escuridão? Isso é o tipo do filho que deixa a gente com os cabelos assim, né? Vai explicar. Então, a temperatura é a mesma coisa, tem a mesma natureza. E a gente fala que algo está frio porque a comparação, a realidade é o calor, né? Da mesma forma, a luz e a escuridão são opostos, mas ambos são aspectos da luz. E, na verdade, a única realidade é a luz, né? Já que a gente está falando das leis de Deus, a gente está traçando um paralelo, né? Essa lei de polaridade que vai estabelecer essas comparações, eu acho que isso aqui ficou repetido, eu vou pular, né? A gente vai, dentro dessa comparação, voltar para Allan Kardec. Será que Allan Kardec também falou sobre a dualidade? Falou sobre a dualidade, quando ele falou sobre o bem e o mal, mas como graus. Porque quando ele disse que o mal é a ausência do bem, ele estava falando gradativamente. O mal é quando tem alguma coisa ausente, por exemplo. Vamos imaginar que esse copo, dá para ver até aí atrás? Ele está meio cheio ou meio vazio, né? Depende, né, das nossas colocações. Vamos comparar que esse tanto que está cheio é o mal. Vamos comparar? E o outro tanto é o bem. Isso aqui é o tanto que eu estou afastada do bem. Ou vice-versa, se eu quiser fazer a comparação, vamos dizer que o copo cheio é o bem que eu já consigo realizar, que já está sedimentado dentro de mim. Esse outro tanto aqui que está faltando, isso é o mal, né? É o que está ausente do bem. Isso aqui é o que está em mim ausente do bem. Vamos dar o nome desse copo cheio de amor. Tá? Tá meio cheio. Até aqui a capacidade que eu tenho de amar. Daqui para cima é o que me falta ainda para encontrar a plenitude do amor incondicional. Porque o nosso amor evolui. Diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Lei de Amor, se não me engano, capítulo 11, item 9, que fala sobre a lei de amor pelo Espírito Lázaro. No início éramos somente instintos, quanto mais corrompidos e avançados, sensações, quanto mais instruídos e depurados somos os sentimentos, e o auge do sentimento é o amor. Então ele fala do amor que no início é instintivo, é troca, é sobrevivência. Depois ele fala do amor sensação, que é o amor de prazer, é o amor da condição. Eu só te amo se você for isso, aquilo outro. E depois, a gente fala de um amor que é sentimento que não existe mais condição nenhuma. Você ama o outro pelo tanto que você é. E é ponto final. O outro, você deixa o outro ser aquilo que ele dá conta de ser. Como Santo Agostinho falava. Amar é deixar que o outro seja. E deixar ele ser o que ele dá conta. Até porque nós somos aquilo que damos conta. E aí o bem e o mal na doutrina dos espíritos não são forças opostas, porque não existe na natureza um Deus do bem e um Deus do mal. Não existe isso. Que haveria uma luta eterna e não chegaríamos a nada, o mundo seria caótico, a vida seria caótica. Mas sim estados de imperfeição ou de perfeição moral. Então, se eu ainda sou muito egoísta e sou muito orgulhosa, eu estou muito afastada de quem? Do bem. Porque o mal não é a ausência do bem, então eu estou afastada do bem ainda. Mas em essência, por eu ser filha de Deus, filha da luz, e todos nós assim somos, eu tenho a capacidade de ir me aproximando de Deus. Então, o mal é a ausência ou o baixo grau de bem. Um estado temporário em que todo espírito atravessa na sua jornada evolutiva. Se a gente for comparar a humanidade e olhar o homem na Idade Média e olhar hoje, por mais que a gente tenha tantas notícias ruins, a gente vai ver que o homem evoluiu. Porque hoje há pessoas que se doam em várias causas do bem, como proteção dos animais, proteção dos idosos, proteção das crianças e vai por aí afora, proteção do meio ambiente.
Onde havia isso na Idade Média? Eu pergunto a vocês. Em lugar nenhum. Então, nós estamos melhores? Sim. E é por isso que quando o mal vem à baila, ou ele aparece como uma notícia na sociedade, a gente fica estarrecido, chocado. Por quê? Porque já não nos diz respeito mais aquele comportamento. O objetivo da existência é a progressão, né? É a progressão do polo da imperfeição para o polo da perfeição. É sairmos dessa imperfeição, dessa simplicidade e ignorância que estamos e alcançarmos o quê? A perfeição relativa que está destinada, conforme a doutrina dos espíritos, para todos nós. A fonte, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, vai falar sobre o bem e o mal, a parte primeira. Os espíritos, então, explicam que o mal é um estado de imperfeição e que o progresso moral é a única forma de atingir a felicidade. Não há o mal eterno, apenas um estágio a ser superado. Não há mal eterno. Então, a única forma de nós sairmos dessa dualidade, desse mundo de ilusões, é nós praticarmos a moralidade. E aí é fácil, o caminho está dentro de nós, porque se as leis de Deus estão dentro da nossa consciência, o caminho é o quê? Para dentro. É um processo de retirada, de transformar as imperfeições em perfeições, e à medida em que vamos nos conhecendo, sabendo o que temos ainda de mal dentro de nós e sabendo o que temos de bem já dentro de nós, podemos trabalhar o mal com o bem, com o belo que está dentro de nós. E nos afastando cada vez mais do mal e fazendo com que o bem prevaleça em nossas relações. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também fala dessa dualidade. Ele fala no vosso mundo, né? Porque ele vai falar sobre os mundos inferiores e superiores. No vosso, que é o nosso mundo inferior, que é a Terra, no vosso precisais do mal para sentirdes os bem. Precisamos desse choque, dessa extremidade para nos conscientizarmos de quanto que é bom viver no bem. Não é verdade? Quando nós vemos o mal em sociedade, nós nos sentimos aflitos e agoniados. E aí eu pergunto a vocês, é uma vontade imensa de morar num planeta melhor, não dá? Mas quem constrói o planeta melhor? Nós, né? A responsabilidade é nossa. Enquanto na sociedade a gente revidar o mal com o mal, que é o olho por olho, dente por dente, a gente está alimentando a violência. Nós temos que parar com esse círculo. O mal não pode mais ser alimentado no nosso planeta. Então ele diz, precisais do mal para sentir o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. E é verdade, a gente só valoriza a saúde quando a gente está doente. Aí a gente reclama, não quer ter gripe, chora, diz que está mal, que está acabado, que vai morrer. Tem gente que faz um drama quando está gripado, né? Quem riu é porque já conheceu gente assim. A gente ri porque a gente conhece. Então, existe um princípio, né? Existe uma unidade por detrás dos opostos que tem que ser a nossa busca para a gente poder evoluir moralmente, sair dessa ilusão interiormente, porque vivemos dentro de uma dimensão que é dualista. Eu não vou mudar essa condição. Eu não vou falar assim, olha, Sol, agora eu vou falar para Deus, assim, agora eu só quero dia, nada de coisa de noite. A gente não tem como isso. Aqui a vida é cíclica, né? O bem é suprema, o mal e seus sequazes têm prazo de validade e a gente vai trabalhar com isso. E Jesus fez essa proposta, ele rompeu com essa dualidade, com essa separação, porque a dualidade gera separação e gera ilusão, quando ele falou que a gente tinha que amar a todos sem distinção e aos inimigos. Então ele quebra esse padrão. Então eu devo amar também quem não é bom? Eu devo amar também a quem não é bom para comigo? Foi uma quebra de paradigma quando Jesus falou isso. Um amor sem condições. Um amor sem fronteiras. Que para a gente é dificílimo.
Não vou falar nem dos inimigos, vamos falar de coisas simples que nós não temos vínculos emocionais. Quando a gente vê uma notícia de violência nas redes sociais, uma pessoa cometeu uma atrocidade na sociedade, pronto, já gera entre nós o quê? Uma certa antipatia, um certo ranço. É ou não é? Mas ele diz, ama ele também. Por quê? Porque ele é teu irmão, que provavelmente está na caminhada, está na retaguarda. E a lei de progresso, lá dita por Allan Kardec, diz que aqueles que estão mais à frente têm que ajudar aqueles que estão aonde? Na retaguarda. E como é que eu vou ajudar a pessoa com ódio, com aversão, com separação, com preconceito, com ranço? Só o amor vai poder fazer com que eu me una e possa ajudar. Dureza a proposta do Cristo. Dureza a proposta do Espiritismo, não é? Difícil de ser vivida, difícil de ser compreendida, vivida então nem se fala. Então Jesus convida a reconciliação dos opostos. Eu não me antipatizo com essa pessoa, ok, mas é hora de você quebrar a antipatia e fazer a construção desse amor. Lembra que o amor evolui, que eu falei para vocês? Quebrar aquele amor de condição. Eu só te amo se você for igual a mim. Como assim? Então você é narcisista, você só se ama. Os psicólogos em plantão vão rir, entenderam? Né? Ele convida a reconciliação dos opostos, mostrando que o amor pode existir mesmo onde há o ódio. Exatamente como o Cabalho, né, que foi a obra em que nós vamos encontrar os escritos do Hermes Trismegisto. Sugere que o ódio é apenas a ausência do amor, e é verdade. É um ponto em que nós estamos afastados do amor, mas que precisamos fazer o quê? Sair daquela polaridade negativa e ir buscando as proximidades, dentro daquilo que damos conta. Porque quando fazemos mais que damos conta, é o orgulho que está no carro-chefe, me direcionando para lá. Então, o ódio é apenas a ausência do amor. E ambos são extremos de uma mesma emoção. Mas o que nos afasta do progresso moral? Que a gente está falando sobre isso. Então, a gente sabe que existem duas grandes chagas que estão na humanidade, ou seja, estão nos homens. Essas chagas estão nos homens. Elas não estão nos animais, estão? O animal, ele é mau ou ele age por instinto? Por instinto. O animal não olha assim para mim, não gosto da Enir. Ela vai ver só, vou passar os dentes nela. Né? Animal não tem isso. Ele age por instinto. Agora, a gente, sim, não gosta do fulano. Né? Então, há duas grandes chagas na humanidade, o orgulho e o egoísmo. Temos, portanto, uma consciência denominada nas obras de Joana de Ângeles e Alírio Cerqueira Filho, estou citando fontes espíritas, tá? Uma consciência egóica, que é dualista. Ela é dualista. Nós somos uma mistura de bem e de mal, não somos? Tem dia que a gente fala assim, não é possível. Eu já sabia que isso não era certo. Mas olha aí, me peguei fazendo. Paulo de Tarso falou isso. Por que não faço o bem que quero e sim o mal que não desejo? Paulo de Tarso falava isso. Então ele estava em conflitos como nós estamos, não é? Almejava, sabia o que era certo, mas quando se pegava, já estava fazendo mal, estava tão automatizado. Mas nós precisamos quebrar, romper com esses automatismos na nossa vida. Como eu posso romper com o automatismo? Ficando no aqui e agora e me observando, sendo observadora de mim mesma. A gente observa muito bem as pessoas, mas se observa tão mal. A gente é incapaz de ver, a gente é capaz, vou colocar assim, a gente é capaz, vou usar um linguajar de Jesus, a gente é capaz de olhar o cisco no olho dos outros, mas não é capaz de ver o quê? O argueiro, a trave, né? Que é uma coisa deste tamanho na nossa vista. Mas aí a gente tem que mudar o ângulo. Ao invés de eu procurar o cisquinho nos olhos dos outros, procure só o cisquinho nos nossos próprios olhos. Cuidado que a trave pode estar por lá, mas procura só o cisco,
porque é o que nós vamos dar conta inicialmente, é do cisquinho. Depois a gente vai encontrando farpas, lascas, até a trave. Então o egoísmo, ele cria um eu isolado, o centro de tudo. Quem é egoísta é o centro de tudo, que só se importa consigo mesmo. É a negação da fraternidade universal. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas como vamos viver assim eternamente dentro de uma sociedade? Esse lema não funcionou, não melhorou a sociedade. Então, pelo visto, é um lema falso. Orgulho cria a ilusão de superioridade e separação. É a negação da unidade com o Criador e com o próximo. Eu sou a última bolacha do pacote. Não é assim? A rainha da cocada preta. E aí eu sou superior. E a pessoa que se sente extremamente superior, ela não vai conseguir trabalhar com todos, porque ela não acha que o outro tem nada para ensinar para ela. Tem nada para repartir com ela. Ela é o suprassumo, ela sabe tudo. Então, como já que está a consciência se mantendo, como já que esta consciência está me mantendo dentro da ilusão, como eu vou conseguir me afastar dessa ilusão e vou conseguir adentrar num processo mais consciente? Encontrando o equilíbrio. Botei um pêndulo aqui. Para muitos, esse linguajar vai estar bem fácil de compreender. Nós temos que sair do tu e do eu. O eu é tudo só para mim. Só quero para mim. Não quero nada para Marli, não vou deixar nada para ela. Quero tudo para mim. Marli, vou te usar de bode expiatório. Aguenta, hein? Quero tudo para mim, não quero nada para ela. Isso chama-se o quê? Egoísmo. Mas, olha só, o contrário também ainda está dentro do pêndulo, porque o ego nos joga para as extremidades. Querer tudo só para si é um excesso, quero tudo para mim. Mas tem aquela falsa humildade, eu não quero nada para mim, pode ficar com tudo. É a privação, né? Dou tudo para você. Dizem que aquele que só ama o próximo é exibicionista. Então, quem só se ama é egoísta, quem só ama o próximo é exibicionista e quem só ama a Deus é fanático. Mas é. Porque qual é que foi o maior de todos os mandamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, a medida em que eu me amo e quero bem para mim deve ser a medida em que eu devo amar o próximo e querer bem ao próximo. E aí eu saio do tu e do eu e vou para onde? Para nós. Então, é sair desse pêndulo. Nós precisamos sair dessas extremidades onde o ego nos joga, porque nos jogando para as extremidades, nós continuamos a eternizar a dualidade. Nem eu, nem tu, mas nós. E aí eu dou uma tabela, uma série de comparações para a gente conseguir ir se encontrando e tentando sair desse pêndulo. Desinteresse e egoísmo, a gente já deu. Não quero nada para mim, só para os outros. Então, não tudo para mim, nem tudo para os outros, mas para nós. Submissão e dominação. Sair dessa questão também. Nem ser submisso a ninguém, deixar que as pessoas dirijam a nossa vida e nem eu dirigir a vida de ninguém. A mensagem para ambos, aquele que tenta dominar os outros e aquele que deixa o outro ser dirigido, é autonomia. Eu preciso criar autonomia de vida. Eu sou responsável pela minha vida? Sou. Não é a Marli que é responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha felicidade. Mas nós colocamos na sociedade, pelo nosso amor ser de condição, nós colocamos o amor voltado para o outro. O outro tem que me amar, não é assim? Crio essa falsa ilusão. Coloco a minha felicidade na mão dos outros, não a minha felicidade nas coisas materiais que estão ao meu redor. E as coisas materiais que estão ao meu redor são temporárias. Hoje posso ter e amanhã não ter mais. Outra, a pessoa hoje está na minha vida, ela tem a liberdade de ir embora? E se ela for? Aí foi-se a minha felicidade. Então a felicidade tem que ser uma conquista o quê? Interna, né? Minha. Você está na minha vida, é um plus. Mas você não é a minha felicidade, você é só um plus na minha vida. Foi por causa dessa falsa crença do amor
que nós criamos, as frustrações, as mágoas, as revoltas, né? E aí alimentamos esse circuito de ódio dentro de nós. Saiu da minha vida, agora eu te odeio. Você foi embora, você me privou da felicidade, eu te odeio. Tenho mágoa de você. Cria-se as mágoas. Mágoa é marca. E a revolta, né? Que alimenta esse ciclo até a mágoa se instalar e fazer uma marca dentro de nós. Vocês gostariam de ser obrigados a amar? Não. Então, por que obrigamos as pessoas a nos amar? É a pergunta. Então, precisamos sair desses ciclos, tá bom? Eu vou fazer uma coisa, quem quiser os slides eu posso fornecer, quem tiver meu contato eu posso dar, tá bom? Meus slides são sempre públicos, eu falo, a partir do momento que eu apresentei é público, tá? Eu sempre brinco, teve gente que fala assim, se plagiar, que bom, serviu para alguma coisa, né? Vocês riem, né? Estou tentando trabalhar o desapego, não é mole não. Vamos lá. Neste caso, os opostos mostram que existe uma oitava acima, que é a unidade, a única verdadeira. Qual a oitava acima entre o eu e o tu? A oitava acima é o nós, quando eu moralizo e compreendo as leis que deixou Jesus, as leis que também trouxeram com mais profundidade Allan Kardec. Quando elevamos ou nos elevamos à oitava, transcendemos a dualidade e percebemos o princípio de unidade por trás de tudo. Porque nem eu nem tu, a lei de Deus é nós, fraternidade universal. Mas hoje, cada um por si, Deus para... E aí a gente não vai ser feliz assim. Então, a lei de polaridade diz que os opostos são extremos da mesma coisa, dentro desse mundo manifestado. Mas essa dualidade só existe no mundo manifestado, aqui. Porque a gente sabe pelas escalas de evolução dos espíritos, que são primeiro os espíritos imperfeitos, segundo os bons, terceiro os puros. Os puros não estão isentos da influência da matéria, não reencarnam mais. Então, o nosso caminho é sair dessa ilusão da materialidade. Vamos lá? Vamos procurar a oitava acima. Não existindo como oposição o bem e o mal, porque não existe essa oposição, não existe só existe o bem, né? Porque o mal é a ausência do bem. Isso sugere que o bem não é a antítese do mal, e sim do bom. Do bom. E aí vocês vão falar, por quê? Tem gente que é bom. Eu vou satirizar agora, tá bom? Pra gente entender. Bonzinho. Ser bonzinho é ser do bem? Ser do bem é ser do bem, é ser correto consigo, saber que tem necessidades, saber que outro tem necessidade, saber que é preciso isso. O bonzinho é aquele que quer agradar a todo mundo, nem Jesus. Imagina a gente. Né? Então, a palavra bom sugere graus, né? E o bem é um valor absoluto. Então, eu preciso sair o quê? Dos graus. Mas isso a gente sabe que vai saindo paulatinamente para alcançar o valor absoluto, que é a moralidade. E aí eu saio da dualidade. Dei alguns exemplos ali pra gente, ok? A conversa tá muito papo cabeça, gente. Então vamos embora. Tudo na vida tem ritmo. Olha as marés, fluxo e refluxo, não tem? Tudo no universo está em constante movimento. E se está em constante movimento, temos ciclos, não é assim? O ciclo da maré cheia, da ressaca. Por que se dá? Porque são ciclos lunares que vão interferir, por exemplo. Isso pode ser observado em tudo. Tudo é cíclico. Nós estamos na primavera, que parece um verão de 50 graus, né? Eu não sabia a roupa que vi e me dei mal, botei essa. Mas tudo bem, vamos lá. Faz parte da confusão que a gente arrumou com o planeta. Então eu tenho que aguentar. A gente tem ciclos, tem primavera, verão, outono e inverno, não temos? Eu tenho como paralisar esses ciclos? A gente está quase conseguindo. que daqui a pouco vai ser o calor do pé rachado, se continuar assim. Mas, enfim, fora das brincadeiras, aqui tudo é cíclico. Tudo aquilo que nasce fatalmente um dia vai morrer. No entendimento que a antítese da morte não é a vida. Não é a vida, mas sim o nascimento. Lembra que a gente tem que sair da dualidade? Isso é filosófico. Então, a antítese da morte não é a vida. Porque a vida continua existindo. Quando nós morrermos, vocês vão continuar vivos? Se vocês não vão, eu vou. Porque é isso que está na doutrina dos espíritos. Então, a antítese da morte não pode ser a vida, porque a vida continua. Então, a antítese para ela, o oposto a ela,
É um nascimento. Tudo que nasce fatalmente vai morrer. E aí, como é que eu faço? Eu vou sair? Como é que eu faço para sair desse ciclo? E aí eu fui lá no Dome de Allan Kardec, me lembrei logo. Kardec falava nascer, olha aí, viver, morrer, renascer de novo e progredir. Então, se progrido ainda novamente, é porque não existe o quê? Não existe a morte. Para o espírito, a vida é eterna. Aqui, nesse mundo aqui, existe. Um dia, esse corpo vai ficar, mas eu vou continuar. Por isso que a antítese da morte não é a vida, e sim o nascimento. Nasci e morro. Isso está lá, então já me levou para um ciclo de reflexões. De que maneira? Eu não posso mudar nascimento e morte ali, mas eu posso mudar a forma com que eu lido com o nascimento e com a morte, com a alegria e com a dor, com o ganho e com a perda. Posso mudar a forma de olhar, não posso? Olhar, posso. Então, é fazer com que eu possa conviver dentro dessa impermanência, mas num perfeito estado de equilíbrio, sem me afetar com o que está fora. Ah, morreu essa pessoa, acabou a minha vida. Não, não acabou nem para mim, nem acabou para quem foi. Ele continua. Eu sei que a morte é uma despedida difícil para todos nós ainda, não estou desfazendo disso. Mas é começar a compreender que é preciso prosseguir, porque o outro prosseguiu e eu também tenho que prosseguir para encontrar o outro, já que eu amo tanto. Então, eu não tenho como negar os ciclos, mas sim criar uma estabilidade interior para que esses ciclos não causem desequilíbrios profundos dentro de mim. Ah, perdi tudo, perdi a vida. Perdi o dinheiro, acabou a minha vida. Deixei de trabalhar em tal firma, acabou a minha vida. Como assim? Sua vida tem que continuar. Então, é saber lidar com esses fluxos e refluxos. E aí, só o progresso moral, o desenvolvimento da moralidade, que a gente falou um pouquinho, né? Quando a gente falou daqueles pêndulos, sair daquelas extremidades, a oitava acima é o desenvolvimento moral, que eu citei alguns exemplos. Só alcançando essa evolução moral é que nós vamos ser menos afetados pelos reveses do mundo material. Era a proposta do Cristo? Sem sombra de dúvida, quando ele fez principalmente o Sermão da Montanha, que ele lidou com todos esses assuntos aqui, é que não daria para a gente falar sobre todos em uma hora. Mas quando ele fez a proposta para a gente subir a montanha, que era verticalizar, ele estava falando dessa evolução moral necessária para a gente se salvar e sair dos ciclos reencarnatórios da dor. Tanto que o Sermão da Montanha tem por objetivo a instalação do reino de Deus aqui na Terra. Mas para instalar o reino de Deus aqui na Terra, o homem tem que se moralizar, vivenciar, moralizar-se com aqueles ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta em todos os planos da criação. E é verdade. Temos polaridades positivas, negativas, masculino e feminino. Isso é inegável. É inegável, né? Está presente em tudo. E a gente vai ver que o princípio masculino, por exemplo, eu poderia citar uma série de outras coisas, está na assertividade, na lógica, na ação, que vai ser diferente do princípio feminino, que é a receptividade, a intuição, entre lógica, a intuição, a nutrição e a criatividade. Se refere a esse plano de existência. O que Kardec será que falou sobre isso? Questão 200 e 201. 200. Os espíritos têm sexo? Não. Porque um dia teremos as polaridades integradas dentro de nós, todos nós. Tanto que hoje, em sociedade, é possível ver mulheres que têm mais a polaridade masculina do que muitos homens. E vice-versa. Então, isso um dia vai se fundir. Isso é só uma conversa para a gente compreender que um dia essa polaridade também, porque os gêneros geram polaridade, isso um dia também vai deixar. Mas precisamos estagiar, vivermos um tempo nessa dimensão para integrar. Diz Joana de Ângeles, no livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que Jesus tinha o ânimas e o ânimos, né, o princípio masculino e feminino, integrados dentro de si. Ele era capaz de agir com energia, mas totalmente permeado com amor.
A gente, quando age com energia, a gente tira o amor. Quando a gente tenta agir com amor, é pieguismo sem energia. Não é assim? A gente ainda está tentando encontrar um equilíbrio para tudo isso na nossa vida. E a lei de causa e efeito, que é tão conhecida por todos nós, não precisamos quase falar nada sobre isso. É a lei que vai regulamentar, eu vou ler ali, depois eu falo. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Por quê? Porque essa lei regulamenta todos os comportamentos humanos. Humanos porque o animal não tem como escolher. Hoje eu quero que pinte meu pelinho de vermelho, porque eu quero fazer um pelinho diferente. Hoje eu quero uma maquiagem. O animal não escolhe isso. O animal não escolhe, ele está regido pelo determinismo. Então, a lei que regula os nossos comportamentos por pensamentos, palavras e obras é a lei de causa e efeito. Então, se eu pensar também, eu estou sendo regulamentada por essa lei, porque pensamento é matéria. Lembra a primeira lei que o Hermes Trismegisto deixou para a gente? Lei do mentalismo. Tudo é a mente. Nós construímos a nossa realidade. Se eu penso, eu começo a construir a minha realidade, começo e posso materializá-la, trazê-la da subjetividade para a objetividade do mundo presente. Então, é uma lei que regulamenta todas as atitudes humanas. Então, eu sou responsável pelo que eu penso? Sim. O ideal é não falar mal, mas o ideal é não pensar mal também. Mas começamos por deixar de falar e um dia deixar de pensar. Quando eu vibro mal, que eu penso, olha, a lei da vibração aí de novo, né? Quando eu penso mal, eu contribuo para os umbrais ou para as colônias que estão nos socorrendo? Umbrais, estou botando um tijolinho lá nos umbrais. E aí a gente está fomentando a violência na terra, fomentando a manutenção dos umbrais, estamos fazendo as verdadeiras manutenções nos umbrais. Então, somos responsáveis, criamos o nosso universo. É preciso que a gente pare para refletir sobre isso. Para fazer uma correlação, 964 do Livro dos Espíritos. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para eles insignificantes? Boa pergunta, boa, né? Eu também teria feito essa pergunta. A resposta, Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, lembra que o ego nos leva para as extremidades? Quando o homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Não. Mas ele se trancou num limite, ele se traçou um limite. As doenças por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição, ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então, se eu como muito exageradamente, eu sobrecarrego o organismo? Posso ficar doente? Pode me levar à morte? Então, a própria lei vai regulamentar. Deus não precisa, Enê, já fez de novo? Vou te punir. Deus não pune. A gente se afastou da lei. Se afastou da lei e ficou suscetível da dor. Se aproximou da lei, está cada vez mais envolvido pelo amor. E nós temos vários exemplos desses excessos cometidos, narrativas, na segunda parte do livro, o céu e o inferno, que vêm espíritos de várias categorias, espíritos felizes, endurecidos, vários tipos de espíritos que vão dar o relato de como eles eram e como eles ficaram no pós-morte. Muito bem. Finalizando, chegamos. A chave para a gente encontrar a nossa felicidade, sair da ilusão do mundo material, porque ainda nos agarramos e muito no mundo material, como se fosse uma realidade absoluta, extremamente necessária e vital para todos nós,
é a evolução moral. Não estou negligenciando a vida na matéria. Precisamos de estar, enquanto estivermos aqui, temos que seguir as leis, temos que respeitar, precisamos trabalhar, precisamos do sustento, precisamos de tudo isso que está aqui. Mas que nós não sejamos possuídos pelas coisas que desejamos. Possamos ter as coisas, mas não precisamos ser possuídos por elas. Essa é a diferença. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Então, a chave para a felicidade é a evolução moral, que também foi proposta por esse mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Hermes Trismegisto. Ele também, com essas leis que ele trouxe, ele mostrou o quanto que era importante para nós nos desenvolvermos moralmente e sairmos dessas ilusões. Então, muito obrigada. Uma manhã de paz e de muita reflexão para todos nós. Que a paz de Jesus continue entre nós. Obrigada.